Bem, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa disciplina, né, de noções de administração aplicada no curso de radiologia. Aqui hoje a gente vai dar início à aula 1, falando um pouquinho dos objetivos e princípios gerais da administração. O que a gente vai ver hoje é um histórico geral do contexto da administração, né, sobre as ideias que moldaram o conceito administrativo, as ideias que tornaram a administração uma ciência, tá? Então hoje a aula introdutória, a primeira aula, é mais uma visita histórica a vários momentos da humanidade que faça vocês pensar aí sobre a questão do que é administração, né? De como surgiu, né? Porque parece uma coisa assim, já sempre existiu. Realmente, sempre existiu. Mas tiveram contribuições de várias pessoas ao longo da história para transformá-la em uma ciência, né? Uma ciência que hoje que é um curso, inclusive, de nível superior, né? Tá. Como eu acabei de falar, administrar sempre existiu, sempre existiu, sempre existirá, e a gente faz isso automaticamente, sem nem perceber. Mas imagine, lá no início dos tempos, né, no início dos tempos, quando o homem se desenvolveu, né, lá atrás, começou a pensar. Então, qual era a primeira coisa que ele tinha que, lembrando que o homem, ele era nômade, ou seja, andava com a sua família para lá e para cá, atrás de comida, matando bichos, catando frutas, catando vegetais para se alimentar. Isso eu estou falando lá no tempo bem pré-histórico, tá? Então, a primeira coisa que ele tinha que pensar, né, digamos que administrativamente, né, tomando decisões, decidindo como fazer, era a questão da defesa. Por quê? Porque o homem, como uma espécie que habita a Terra, ele é. Como é que eu posso falar? Ele luta pelo seu espaço, luta pela sua sobrevivência, e mesmo em casos que tenham outros seres humanos, haverá brigas pela sobrevivência. A gente vê isso até hoje. Hoje, de uma maneira civilizada, né? A gente trabalha para isso. Mas no passado, não. No passado, bem no início, aquele que tinha a comida, os outros que não tinham iam lá brigar para matar, para roubar a comida que tinha para sobreviver, como os animais fazem hoje, os animais selvagens. Então a primeira coisa era como é que ele fazia para se defender dos outros. Então tinha que tomar estratégias. A gente vê hoje em museus lanças, pedras pontiagudas que eram usadas como armas. Então isso teve que ser pensado, decidido, né? Então para defesa. Outro ponto, por quê? Ele precisava ter êxito nas caçadas. Então, na hora que vinha a fome, precisava escolher uma presa, um animal para comer, claro. E aí ele tinha que ter estratégias de como pegar aquele animal de forma correta. E como pegar aquele animal sem que ele fugisse, né? Porque tem animais que são muito rápidos. Então tinha que ter todo um plano. Vou devagar, vou rápido. Vou pensar. Claro que a gente tem que lembrar que o pensamento humano naquela época, né? Nessa história que eu estou falando, era bem limitado. E o outro ponto era a produção agrícola. O que é a produção agrícola? É plantar e colher. Hoje a gente sabe que tem campos enormes de plantação, né, de tomate, de arroz, de trigo. Mas no passado, o homem ele era nômade, ele ficava indo de um canto para o outro. Mas um belo dia uma pessoa, não, quando começou a se desenvolver, né, claro, não, se eu plantar isso aqui, eu sei que nasce, eu não preciso mais sair. E aí eu posso cultivar no terreno diversos tipos de alimentos. Então observe que lá no iniciozinho isso já meio que a contexto de administrar o meu momento, o meu espaço, minhas ideias já existia. Você mesmo que está me ouvindo, que vai fazer feira, administra a sua casa. O que é que você faz? Você vai no armário, vê o que está faltando, vê o que está acabando, vê o que tem muito, faz uma lista, chega no mercado, compra e traz.
Então você, quando está fazendo a lista, você já está se planejando para ver o que está faltando. Quando você está indo no mercado, você já está indo executar. E quando está trazendo, você já realizou. Então isso aí é administrar, né? Falando um pouquinho sobre os princípios de administração, né? O pensamento administrativo ele foi fortemente influenciado por filósofos gregos lá na Grécia Antiga, como Platão, tá? E como Aristóteles. Aí você pode perguntar, tá, o que é que eles têm a ver na história da administração? Eles tiveram contribuições muito importantes para o pensamento administrativo do século XX, né? Do século passado, desse século. Então, muitas das coisas são baseadas nas ideias deles. Platão, ele preocupou-se com aspectos deficientes e problemáticos referentes à natureza política e sociocultural relacionados ao desenvolvimento da comunidade grega da época. Ele propôs um movimento da democracia administrativa da época. O que significa isso? Ele observava a sociedade grega como funcionava e propôs o que seria o que a gente conhece hoje como democracia, né? Então, naquela época, ele propôs o seguinte, que a democracia era uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. No imposto profissional, o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. Se você ler isso com calma, você vai entender que a ideia de democracia de Platão ela era bem justa, né? Então veja, em uma constituição agradável, ou seja, uma instituição adequada, distribuidora de igualdade, indiferentemente a iguais e desiguais, ou seja, a ideia dele é de que a democracia devia ser para todos de maneira igual, não importa quem seja. E que para ser igual, não importa para quem seja, o que tem mais tem que pagar mais e o que tem menos tem que pagar menos. Deveria ser assim, mas não é. A gente sabe que hoje, infelizmente, não é assim. Mas essa foi a ideia que Platão teve. Já Aristóteles, ele teve um papel muito importante na história do pensamento administrativo. Por quê? Porque ele impulsionou o pensamento da filosofia, metafísica, a lógica e as ciências naturais. Vocês têm que lembrar que esses filósofos eles eram tudo isso, eles eram físicos, químicos, economistas, e eles pensavam bastante, né? Então, Aristóteles propôs assim três ideias, né? A monarquia ou o governo de um só, ele pode resultar em tirania. A aristocracia ou governo de uma elite pode descambar em oligarquia. E o que é oligarquia? Para quem não lembra, não sabe, oligarquia é um governo de pequenos grupos, tá? Não é de uma pessoa só, pequenos grupos, geralmente daqueles que têm mais poder. E a democracia ou o governo de todos, né? A democracia ela pode degenerar a anarquia. Tá, olha aí. René Descartes foi outro filósofo, físico, matemático que também colaborou muito com o método cartesiano. O que é o método cartesiano? Basicamente, o método cartesiano ele consiste em você duvidar de tudo. É o mesmo que ser ceticismo, né? Metodológico, ou seja, você duvida de todas as ideias que podem ser duvidadas. Ele instituiu a dúvida como princípio, ou seja, só se pode dizer que existe aquilo que pode ser provado. Então, você não pode simplesmente chegar e dizer que é assim, assim, assado. Você tem que provar. Tudo tem que ser, no modelo cartesiano, tudo tem que ser provado. Esse método teve bastante influência decisiva na administração, tem até hoje, né? E na verdade na vida geral. A administração científica, as teorias clássicas e neoclássicas tiveram princípios baseados nessa metodologia. A vida da gente um pouco se baseia nisso, né? E aí ele definiu 4 princípios do método cartesiano. Quais são eles?
O princípio da dúvida ou da sistemática, que também é chamado ou da evidência, ele consiste em não aceitar como verdadeira coisa alguma enquanto não souber com evidência, ou seja, com provas claras e distintas, que aquilo é verdadeiro, tá? Segundo, princípio da análise e da decomposição. Consiste em dividir e decompor cada dificuldade ou problema em tantas partes quantas forem possíveis e necessárias à sua melhor adequação para depois resolvê-las. Ou seja, se chega algo para você resolver, ou então se chega um assunto que você está na dúvida, é verdade, não é? Então você tem que tentar dividir em partes. Espera aí, vamos separar isso disso, disso e disso e vamos entender. É como se você estivesse desmontando o problema para entender como é que ele funciona. E também para entender se é verdade. De onde isso veio? Quem disse? Onde foi que pegou essas informações? Entendeu? O outro princípio é o princípio da síntese e da decomposição. Ele consiste em conduzir ordenadamente os nossos pensamentos e o nosso raciocínio, começando pelos objetivos mais fáceis e depois indo para os mais difíceis. Esse aí, vamos pensar uma coisa. Você no princípio da decomposição, você veio com um problema, você veio com a situação e desmanchou ele todinho em partes. O princípio da síntese diz que vamos reorganizar agora, começando do mais simples para o mais difícil. Porque aí fica mais fácil para você ir conseguindo resolver. Deixa o mais difícil por último, porque à medida que você vai fazendo o mais fácil, você vai entendendo o contexto. E o último princípio é o princípio da enumeração ou da verificação. O que é que esse princípio diz? Consiste em fazer em tudo recontagem, verificações e revisões tão gerais que seja seguro. Ou seja, basicamente, você enumerar o que você fez, verificar, refazer se for necessário, porque se você verificou e refez, você agora não vai ter mais dúvida, você vai estar seguro daquilo que foi feito, né? Outras pessoas que tiveram bastante influência da administração foram Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Foram também filósofos, historiadores, tempos depois, que vieram com ideias muito boas. Eles contribuíram para um pensamento administrativo, né? Tendo como teoria a origem econômica do Estado. O que é isso? O poder público nada mais é, segundo eles, do que o fruto da dominação econômica pelo homem, né? O Estado, para eles, vinha a ser uma ordem coativa, que coagia, imposta por uma classe social exploradora aos explorados. Para eles, a obra deles, no caso, afirmava que a sociedade ela era uma luta de classes, uma luta meio que oculta, mas também manifesta. Tinha as partes que você não via e tinha as partes que você via. Até hoje é assim, né? Se você observar, a gente vê isso hoje. Então, nessa animação que vocês estão vendo aí, a gente tem aí imagens do filme de Charlie Chaplin mostrando um protesto da classe trabalhadora contra a classe de donos, de proprietários, né? De ricos. Então, sempre foi assim. O marxismo, né, obra de Marx e Engels, foi a primeira ideologia a afirmar o estudo das leis objetivas do desenvolvimento econômico da sociedade, e mudando aí um pouco das questões metafísicas dos antecessores dele, de todos os filósofos deles, ou seja, tudo era baseado em estudar o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Com fonte na origem da administração, né? Várias foram as contribuições nos pensamentos e teorias aplicadas até hoje. A sociedade humana, para a gente parar para pensar um pouquinho, ela é feita de organizações, né, de várias empresas. E essas pessoas com ideias e sentimentos, pensamentos, aspirações e todo um conjunto de ações, são elas que fazem com que a sociedade exista, né? Por essa razão, se a gente parar para pensar mais ainda, todas as contribuições que deram no passado, que dão hoje e que virão a dar para o contexto administrativo,
elas formam a sociedade moderna hoje, elas formaram a sociedade moderna de hoje e estarão sempre aí formando a sociedade do futuro. Se você parar para pensar, ó, a administração ela reúne várias outras ciências, várias, tá? Ela é capaz de criar ferramentas e subsídios que modelam a nossa sociedade, porque ela reúne várias ciências, várias coisas. Tem uma coisa bem simples que a gente faz hoje, mas que na verdade também tem ciência nisso, que é o salário. O salário. Se você parar para pensar, ó, quando uma pessoa recebe, ela compra produtos, e isso estimula a produção de produtos que os donos, os proprietários passam a receber o lucro e devolvem uma parte para o trabalhador, que é a renda. Então isso aí é toda uma logística de capital, né, do dinheiro. E isso é científico. Se você parar para pensar, a logística é uma coisa científica, né? Se você, e a administração é ela que faz com que as organizações sejam capazes, né, de utilizar corretamente todos os recursos que tem para atingir todos os objetivos, principalmente tudo objetivo de lucro, né? E muitas decisões são tomadas para transformar os recursos que uma empresa tem, que uma organização tem, em produtos e serviços, né? Por que produtos e serviços? Porque é isso que gira na sociedade. Tá, mas como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece? Através do processo de tomada de decisões sobre os objetivos e utilização de recursos. E se você parar para pensar, toda decisão que é tomada numa empresa, ela é para gerar capital, é para gerar lucro. Que querendo ou não, uma parte é dividida para os trabalhadores. Pequena, mas é, né? As ideias filosóficas que a gente falou até agora, elas foram capazes de proporcionar grandes mudanças para a administração, grandes, né? Como também as teorias que foram produzidas das experiências práticas das organizações. Muitas empresas acabaram tendo novos procedimentos, novas técnicas e foram passando para os demais. Isso foi bem legal, tá? Ainda falando sobre um pouquinho do contexto histórico, mas já avançado, do que a gente viu até agora, eu queria que vocês me respondessem aí, ou pensassem, o que é administração para você? O que é administração para você? Né? Se puder, depois escreve lá no ambiente virtual o que é administração para você. Veja, aqui a gente tem imagens da Igreja Católica lá no passado, né? Por que eu coloquei essas imagens? Porque há mais de 2000 anos, né, lá atrás, já existia administração de alguma forma, né, e até um pouco complexa no Império Romano. Tem registros históricos que indicam que a Igreja Católica Romana, ela já tinha, né, modelos de administração bem definidos, bem certinhos, até hoje, né? Se você parar para pensar, essa história de bispo, papa, padre, arcebispo, nada mais é do que um organograma dentro da igreja, em que um manda no outro, o outro manda no outro. E como a Igreja Católica mexia bastante com dinheiro, eles tinham também que ter o controle do caixa, digamos assim. Então eles tinham que ter métodos é, administrativos, e tem registros que já mostram isso, né? Por volta lá dos anos 10.000 a 8.000, né? Lá na Mesopotâmia, no Egito, os agrupamentos humanos, ou seja, aquele monte de gente que andava para cima e para baixo, atrás de comida, eles desenvolveram atividades extrativistas. E o que são atividades extrativistas? É plantação e colheita. Extrair, eram atividades que extraíam da natureza, do solo, seu sustento, né? Não só em termos de plantação, mas também em termos de criação. Muito se vê falar nos contextos históricos sobre pastoreio, pastores de ovelhas, né? Então lá atrás já se tinha isso. Então tinha que ter um pensamento administrativo para alguém plantava e alguém cuidava dos animais.
Quem cuidava dos animais só se encarregava de cuidar da segurança dos animais para que eles não fossem mortos ou que não fossem predados por outros, né? Mas também tinham aqueles que pegavam os animais, tiravam, no caso das ovelhas, a lã, tirava leite, depois abatiam para comer a carne. Se você parar para pensar, não é a mesma pessoa, eram pessoas diferentes que faziam atividades diferentes, né? E foi nesse período que surgiram os primeiros registros de aldeias, né? Assim pontuando uma mudança fundamental para a evolução da administração. Por quê? Olha aí, esse exemplozinho mostrando mais ou menos o que aconteceu depois, cada um fazendo uma atividade, né? Então, o que antes era uma economia de sobrevivência, de subsistência, só se cultivava para comer, para viver, em termos administrativos, né? Quando eles mudaram de estar da agricultura de subsistência, né, para viver, comer para viver, ou produzir para comer, para viver, eles passaram a ter uma produção rural, né, e aí passaram a dividir o trabalho. Esse conceito foi bastante explorado depois por outro filósofo, Emile Durkheim, mas o que antes eram trabalhos, assim, meio que a gente cria uma vaca para tomar leite e para comer a carne dela depois, para sobreviver. Foi transformado depois em vamos criar a vaca para pegar o leite para vender. Só que eu cuido, tu tira, tu pega lá, no caso da ovelha, tu tira a lã, passa para o outro vai lá e tece uma roupa, né? Então isso aí foi que deu origem à divisão do trabalho. E o que dizem os princípios de administração do trabalho de Emile Durkheim? O conceito de divisão social do trabalho de Emile Durkheim analisa as funções sociais dessa divisão e procura mostrar como as sociedades humanas modernas agiam na época, né? Então, como é que o que é essa divisão de tarefas, né, em pessoas? Ó, você faz isso, você faz aquilo. Como aquilo influenciou na sociedade? Influencia até hoje. Cada um de nós tem uma função específica na sociedade, no ambiente de trabalho, na sua empresa, né? No curso da pesquisa de Durkheim, ele classificou a sociedade em dois tipos, né? No caso de solidariedade, a mecânica e a orgânica, que associou a dois tipos de lei, por eles denominados de repressiva e restitutiva. Ficou aqui meio repetido, mas não tem problema não, tá? Repressiva, vocês sabem o que significa. Repressiva é que reprimia, restitutiva é aquela que restituía à sociedade. No período compreendido entre 3.500 a.C., né, a Revolução Agrícola, como eu falei agora há pouco, né, eita, vamos deixar de plantar apenas para comer, vamos tentar fazer agora para vender, para trocar com outro. Se eu tenho um leite, eu vou trocar com outro que tem roupa. Então isso foi fazendo pessoas se aglomerarem, uma ficando perto da outra, porque se eu tinha leite e o outro tinha, sei lá, carne, o outro tinha tecido, o outro fazia artesanato, objetos para casa. Então, vamos ficar perto, porque eu faço, a gente já troca aqui mesmo, né? A gente já... Então, isso aos poucos foi criando as cidades. E as pequenas cidades foram se reunindo e criando estados. Só que ficou tanta gente reunida, né? Que precisava de práticas administrativas, precisava que alguém decidisse regras, que a administração basicamente são procedimentos, normas, regras. Então precisava de regras, né? Só que vamos pensar um pouquinho antes disso aí, ó. Que isso aí me lembra muito o Egito, essa imagem, né? Egito, Grécia. Mas vamos pensar um pouquinho antes, né? Ó, aí tem a imagem da pirâmide. Tem relatos que mostram que mesmo antes das aglomerações, né? Aglomeração é um termo muito falado hoje, mas mesmo antes da reunião de pessoas morando próximo, vivendo próximo para efetuar as atividades socioeconômicas, já existiam registros, né, de registro de trabalho cooperado entre pessoas nas construções faraônicas lá no Egito, na Mesopotâmia e na Síria. Para construir as pirâmides era necessário um monte de trabalhadores, mas também tinha que ter os líderes, né? Os que mandavam os trabalhadores carregarem as pedras. Claro que isso aí era a base de açoite, né?
de maus tratos. Mas o que eu quero focar aqui não é esse detalhe. O que eu quero focar aqui é que já tinham registros, bem antes da sociedade humana começar a se moldar, de divisão de trabalho. Tinham aqueles que mandavam e tinham aqueles que obedeciam, mesmo que na base da força, né? E esses registros que foram encontrados depois, eles chamaram bastante atenção. Por quê? Porque mostrou que mesmo lá no início, lá no passado, havia uma capacidade muito grande de planejamento, de orientação e de execução de todas as atividades. Se vocês pararem para pensar, as pirâmides, a esfinge e algumas obras bem antigas, né? Elas estão aí até hoje, elas são vistas até hoje, né? Significa que elas foram bem planejadas, bem orientadas e bem executadas. E isso aí, ó, é o pilar do processo administrativo, né? Com o passar do tempo, né, e diante das mudanças na realidade mundial, a figura do administrador ou da pessoa que liderava, né, começou a aparecer e tomar forma com que veio depois, que foi a Revolução Industrial. Porque o que antes era apenas feito artesanalmente, tudo era feito artesanalmente, passou-se a ser feito por máquinas. Processos grandes foram produzidos por maquinário. E para isso precisavam de pessoas para comandar e pessoas que soubessem utilizar, né? E aí, ó, com o advento dessas fábricas que impulsionaram, né, a Revolução Industrial, surgiu também o trabalho assalariado. Ou seja, não era mais escravidão. Quer dizer, ainda era, mas não da forma que a gente conhece a escravidão. As pessoas passaram a receber salário, mesmo que pouco, e mesmo que trabalhando muito, tá? Isso favoreceu bastante o crescimento das cidades, e como toda cidade, elas passam a ter necessidades inerentes a elas. Tem toda cidade. Tem cidade que vive do turismo, tem cidade que vive da indústria. Então, se você parar para pensar, cada cidade tem uma necessidade de diferença, né? E aí, como as cidades passaram a ter outras necessidades, agora por causa da Revolução Industrial, viu-se que a administração ela também tinha que passar por uma transformação. Não podia ser mais do jeito que era, como a gente viu no exemplo da pirâmide, mandando, pá, do chicote, pá. Não podia ser mais assim. Se eu agora tinha que pagar um pouquinho para a pessoa fazer porque ela queria fazer e para ela fazer bem, e porque a sociedade estava mudando e não aceitava mais escravidão, tudo tinha que mudar, né? Então, diante aí sim veio o trabalho assalariado, né? O crescimento das cidades e as necessidades inerentes a elas. Diante de todo o novo mercado e das novas necessidades, começaram a surgir também pessoas capazes de gerar uma mão de obra especializada para assumir, no caso, para assumir. Não era mais o feitor, como era no passado, né? Na época do Egito. Era agora o quê? Era um gerente, uma pessoa da gerência, uma pessoa que ficasse na fiscalização, que geralmente é o supervisor, e uma pessoa na direção, que é aquele que toma as decisões principais, né? Todas as empresas basicamente têm gerência, supervisão e direção. E se existem funções que necessitam de pessoas especializadas, começava também a se buscar profissionais específicos. Porque se eu preciso de um gerente, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha um pouco mais de habilidade e capacidade administrativa, né? Já o supervisor, eu preciso que ele seja uma pessoa mais atenta, que entenda, que tenha um conhecimento, mas que seja, né? E aí, ó, com essas especificidades das pessoas que se buscavam, as pessoas passaram a se especializar mais e aprofundar os seus conhecimentos de acordo com os cargos que estavam sendo oferecidos. Então, se lá tinha um cargo, por exemplo, de gerente, opa, peraí, eu vou estudar para saber, para entender como é ser gerente, o que é que um gerente faz, porque eu quero ser gerente. Vocês, por exemplo, estão fazendo esse curso. Vocês estão buscando uma especialização e um conhecimento a mais nesse curso. Para quê? Porque vocês querem atuar na área que vocês escolheram. Porque se fosse para escolher outra área, você ia para outro conhecimento, tá? E aí, ó, com isso surgiu naturalmente,
né, uma separação natural de cargos e funções, assim como a hierarquia, o poder ou o comando. Então, quem sabe dirigir é motorista, no caso do ônibus. Quem não sabe dirigir fica como cobrador. Então eu tenho duas pessoas fazendo uma função dentro de um ônibus, dentro de um local. Cada um faz um tipo diferente. Uma se especializou, uma fez o curso de direção, tirou habilitação. A outra, ela conhece um pouco mais de cálculo. Tem cobrador que faz o cálculo na cabeça. Já se você perguntar ao motorista, talvez ele não saiba. Então, cada cargo, por menor que seja, por mais simples que seja ou por mais alto que seja, tem as suas características, tem o seu nível de conhecimento. E é natural que haja essa separação. A gente vai falar agora, mais adiante, a partir de agora, sobre três pessoas bem importantes já da Idade Moderna, né? Um deles foi Taylor. Taylor começou foi ele que introduziu a administração como ciência, tá? E lá no século XX, e foi a partir dos estudos de Taylor, que era um engenheiro norte-americano, que a administração começou a ser estudada como ciência mesmo, para a gente estudar hoje como a gente estuda, para as pessoas fazerem faculdades, porque antes era simplesmente assim, faz assim, assado, é desse jeito, é empiricamente. Mas Taylor não, ele colocou estudos, fez estudos e fez com que as pessoas pensassem, a administração ela é uma ciência. E aí o Taylorismo, né, que é baseado nas teorias de Taylor, caracterizava-se pela ênfase nas tarefas, o que as pessoas estavam fazendo, as atividades dela, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional, ou seja, vamos melhorar as tarefas que as pessoas fazem, vamos tentar facilitar, vamos tentar fazer com que as tarefas sejam mais práticas, porque aí elas vão ser feitas melhores, de maneiras melhores, mais rápidas, né? Em 1911 ele lançou um livro, Princípios da Administração Científica, que tinha como ideia principal a racionalização do trabalho que envolve a divisão dos trabalhadores, né? Taylor concentrou seu argumento na eficiência do trabalho, que envolve fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima economia de esforço. Para isso, era preciso selecionar corretamente o operário e treiná-lo na função específica que ele ia desenvolver. Então, por isso que a gente vê hoje processos de seleção. Porque quando você faz um processo de seleção, você está tentando escolher a melhor pessoa para realizar aquela função. Nem todo mundo consegue realizar determinadas funções. E num processo seletivo você escolhe. E você mesmo escolhendo aquele que tem mais habilidade, você precisa treiná-lo para que a atividade saia melhor. Então essa questão de seleção, que a gente vê hoje tão prático no dia a dia, isso é do passado, das teorias de Taylor. Para a gente hoje é muito básico, né? Mas na época não. E ele também propunha que era preciso pagar melhores salários para os operários. Porque se eu escolhi, se eu selecionei uma pessoa adequada, se eu treinei ela, eu tenho que pagar um pouco melhor. Então também estava lá nos seus princípios pagar um salário um pouco melhor. Porque isso, consequentemente, se eu tiver um funcionário específico para a função, capacitado e recebendo bem, a atividade vai sair melhor, o retorno vai ser melhor e vai ser bom para a empresa, para os patrões e para os empregados. Isso é bem básico, né? Taylor também assegurava que as indústrias de sua época, né, elas padeciam de três males que tinham que ser resolvidos, mas que aconteciam. Na verdade, acontecem até hoje em alguns lugares, tá? Então, por exemplo, ele combatia a vadiagem sistemática por parte dos operários. Hoje a gente chama isso de voar. Tá? Imagina aí um grupo de trabalho, aí um pega e diz, vou no banheiro rapidinho, e fica lá, vai no banheiro, vai ficar passeando para lá e para cá, para lá e para cá, até voltar para o seu local de trabalho. Isso a gente chama de voar, lá se chamava de vadiagem, e ele tentou combater isso, escolhendo as melhores pessoas, treinando e pagando bem, né? Ele também combateu o desconhecimento por parte da gerência da rotina de trabalho e do tempo necessário. Precisava ter pessoas que conhecessem. Quem estivesse no cargo de gestão tinha que conhecer o trabalho, tinha que saber o tempo que durava o trabalho. Hoje, infelizmente, a gente vê gerentes que não sabem fazer, não sabem nem direito o que o operador, o que o operário, o que o vendedor, eles fazem, não sabem. Mas isso aí, no passado, tentou se reverter isso, né? E também, Taylor também buscava resolver o problema de falta de uniformidade das técnicas, ou seja, tem procedimentos que tem que ser igual para todo mundo, é um padrão.
E no início, cada um fazia de um jeito, mas nos seus estudos, ele quis colocar como se para todos um procedimento padrão, uniforme. Ele combateu essa falta de uniformidade. Hoje a gente vê isso, né? Tem uns procedimentos que são padrão, que é até chamado de POP, procedimento operacional padrão, que em qualquer empresa que você for é daquele jeito. Quem conhece o trabalho de McDonald's, que já trabalhou lá, sabe que é um procedimento padrão que qualquer funcionário novato que entrar vai aprender daquele jeito, né? Pessoa, um outro colaborador, né, dos princípios de administração foi Fayol. Henri Fayol, ele foi um dos principais contribuintes também para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Uma das contribuições da teoria criada e divulgada por ele foi a abordagem conhecida como gestão administrativa ou processo administrativo. Foi a partir de Fayol que se pensou em administração como profissão. Opa, eu agora serei um administrador, né? E como seria agora uma profissão, tinha que ter regras, princípios que deveriam ser seguidos para que a função administrativa, para que o administrador fosse eficaz. Quais são esses princípios? Primeiro, divisão do trabalho, que garantia responsabilidades a específicos ou a indivíduos específicos. Isso é bem básico, né? Cada um faz o seu e cada um sabe o que fazer. Segundo, autoridade e responsabilidade. A autoridade sendo como o poder de dar ordens, botou ali, tá? É o poder de dar ordens. A disciplina, que é tornar as expectativas claras, dizer o que você espera da pessoa e punir as violações. A unidade de comando, ou seja, cada agente, cada operário, cada trabalhador recebe ordens de um único chefe. A gente vê empresas aí que às vezes você recebe ordem de vários chefes e vira uma bagunça, né? Unidade de direção, os esforços devem centrar-se no atingimento dos objetivos. Todos os esforços da direção têm que ser para atingir os objetivos. O número 6 ficou ali misturado, mas ele é uma parte. A subordinação, que é todos têm que pensar nos interesses gerais da organização, porque se a organização atinge o objetivo, todo mundo está ganhando, né? Remuneração do pessoal, recompensar. Rafael também buscava pagar e pagar bem salários, evitava a exploração. A centralização, tudo tinha que ser um único núcleo de comando, uma única central, uma única matriz, e era dali que partiam as ordens. Hoje a gente até vê isso, né? Tem empresas que têm uma matriz, tipo no Rio de Janeiro, e tem filiais no Brasil todos, mas todas as filiais têm que seguir o comando da central. A hierarquia, que é a cadeia de comando, a hierarquia é muito simples. Vamos pegar um básico aí. Diretor, gerente, supervisor, coordenador e assim vai, né? Um abaixo do outro. A ordem tem que manter organizado as tarefas e os materiais utilizados. Isso aí é tão básico. Quando tudo está organizado, o trabalho flui melhor. Equidade é a disciplina e a ordem justa para melhorar o comportamento. Todo mundo tem que ser tratado igual, né? A estabilidade do pessoal, promover a lealdade e longevidade do empregado. Tem muitas empresas que buscam isso, né? Mostrar ao trabalhador que ele está seguro lá e que se ele trabalhar bem, não tem por que ele ser demitido. E isso é bom para o profissional e isso é bom para a empresa. A iniciativa, ele também estimulou, um dos princípios de Fayol também foi a iniciativa que buscava estimular os trabalhadores, né? Porque ninguém melhor do que os trabalhadores de ponta para saber o que melhora no trabalho, o que pode resolver. Então ele estimulava vamos gente, dá ideias aí, vamos tentar resolver. E o espírito de equipe. Buscou-se também cultivar o espírito de equipe, né? Porque quando a equipe está bem, quando a equipe flui bem, flui muito melhor. Então, se vocês pararem para pensar, os princípios de Fayol, eles são bem interessantes, alguns são aplicados até hoje e funcionam, né? Henri Fayol, ele atribuiu também 5 funções ao administrador. 5. Se eu agora estou como administrador, tenho 5 funções a executar. Qual é a primeira? Prever, planejar. Eu tenho que visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Qual é a segunda? Organizar, né? Tem que manter tudo organizado, em termos de trabalho, em termos de documento, em termos de rotina. Terceiro, comandar. Comandar é a mesma coisa que liderar, é o dirigir, é o orientar, é o líder, né? Quarto,
Coordenar, que é unir e harmonizar tudo, tentar unir tudo. Vamos, gente, fazer, manter tudo funcionando de forma adequada. E controlar, verificar se tudo está sendo seguido de acordo com o que foi colocado como norma, como foi decidido lá no começo, né? Tudo isso aí, posteriormente, né, foi transformado em PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. O outro, e não menos importante, que quando eu falar o nome vocês vão talvez lembrar, foi Ford. Henry Ford, ele revolucionou o conceito administrativo, né, principalmente a estratégia comercial. Foi Henry Ford que fabricou o primeiro carro popular e criou o plano de vendas. Tem que lembrar que naquela época, quando surgiu o primeiro carro, para construir um carro demorava bastante. Era mais de um mês para construir um carro e existia uma lista de espera para ter todo. Porque um carro era uma coisa nova, todo mundo queria ter, mas como demorava muito, porque ainda não se sabia, ainda não tinha a administração ainda estava começando a caminhar. Então não se tinha ainda os procedimentos que tem hoje, que em um dia você faz 300 mil carros de uma vez só, né? Então ele também criou um plano popular, um plano de vendas, um plano de vendas. Como ele vendia os produtos que estava fabricando e ele percebeu que precisaria de um suporte para esses produtos, ele também teve a ideia de criar assistência técnica e espalhar e fazer com que ela atingisse todos os seus compradores, todos os seus clientes. Em 1914, ele repartiu o controle acionário da empresa com os funcionários. Isso aí foi algo bem interessante. Imagina uma empresa hoje dividir seu capital com todos os funcionários, ou seja, cada um vai ser dono de um pouquinho. Pare para pensar, se você fosse um pouquinho dono da empresa que você trabalha, você não ia trabalhar melhor? Você não ia trabalhar mais satisfeito? Eu estou trabalhando na minha empresa, eu também tenho parte nessa empresa. Eu recebo lucro dessa empresa. Porque quem é acionista recebe pouco do lucro. Então, foi uma ideia de mestre, mas não foi porque ele era bonzinho. Ele também estabeleceu o salário mínimo de 5 dólares por dia trabalhado, né, com a jornada de 8 horas, que antes o pagamento era um salário qualquer, ele estipulou o salário por hora, ou seja, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Se eu trabalho 4 horas, eu recebo por 4 horas. Então foi Ford que começou com esse pensamento. Ele criou a distribuição dos produtos, dos carros, através de agências próprias, ou seja, a partir do momento que ele passou a produzir os carros, e foi aumentando, né? Porque ele foi melhorando a linha de produção, que eu vou falar já já. Vamos construir lugares meus, onde eu posso vender os meus carros, né? Que hoje a gente conhece como concessionária, agência de carro, né? E idealizou a linha de montagem com a produção em série. Essa foi a grande contribuição de Ford para o conceito administrativo, principalmente das, né? Olha aí, esse filme, né, Tempos Modernos, ele é um filme clássico que mostra uma linha de montagem lá no início. Claro que o filme é uma sátira, né? Se vocês assistirem, ele é uma sátira. Mas essa ideia aí, que até então não existia, que Ford teve um estalo e implementou essa ideia, foi a principal característica do Fordismo, né? E o que é o Fordismo, né? O Fordismo, ele é a linha de produção em série, como tá aí, ó, vai passando uma esteira e a gente vai montando, então a produção é maior, a quantidade é maior, né? O Fordismo, ele foi um modelo de produção em massa, como a gente tá vendo aí, ó. Em massa significa em grande quantidade, que revolucionou a indústria, no caso dele, automobilística, lá na primeira metade do século XX. Olha aí, ó, a indústria automobilística lá. Ford, ele utilizou à risca os princípios da padronização e simplificação de Taylor, né? Vamos padronizar. Taylor dizia que tinha que padronizar e que tinha que simplificar. Ele pegou as ideias de Taylor e melhorou. Desenvolveu técnicas avançadas. Porque para padronizar e simplificar, nada mais do que colocar apenas uma esteira, passar o início do carro, né, digamos que a base do carro, e botar os trabalhadores cada um em um ponto e cada um vai colocando a sua parte. Ficou padrão e ficou simples. Os veículos, vejam, nessa imagem a gente consegue perceber como era. Ó. Os veículos eles eram amontoados não, eles eram montados em esteiras rolantes
ficava embaixo, que se movimentavam enquanto cada operador ficava praticamente parado, só fazendo a sua parte no processo. Montando a porta, montando um retrovisor, montando o pneu, né? Dessa forma, não era necessário que ninguém fosse tão qualificado. Ah, não precisa de ninguém tão qualificado, não. Bota aqui, ó, você bota isso, você bota isso, você bota isso. Se por acaso alguém passasse mal, se tivesse que sair, se ausentar, ou que fosse demitido, por exemplo, vem cá tu, faz assim, só vai fazer isso. Então ficou de forma bem simples e ficou padronizada. A gente vê assim, né? O padrão hoje é outro, não tem mais humanos, tantos humanos como se tinha antigamente. Mas se você olhar nessa imagem, observe, é um padrãozinho, ó. Passa lá o carro, as primeiras máquinas botam uma parte, as segundas máquinas lá botam outra, a outra parafusa e assim vai. Então vê como isso é bem, se a gente parar para olhar, isso é bem simples, mas demorou muito tempo para alguém chegar e ter essa ideia. E lembrando que era com pessoas, né? Ford também teve princípios, né, criados por ele, ideias criadas por ele. É, qual foram eles, né? Primeiro, a organização do trabalho em linhas de montagem, isso é o básico de quem conhece Ford. O ritmo de trabalho era controlado pela velocidade da linha. Se quanto mais rápido essa linha de montagem for, mais rápido a produção. Quanto mais lenta a produção. Tem fábricas hoje de refrigerante, de alimento, que é bem rápido e sai bastante. A produção é extremamente alta, né? No para Henry Ford, o trabalho, o operário ele ficava num lugar fixo, então não precisava estar se movimentando tanto, e ele produzia muito, muito. O carro que antes levava mais de um mês para ficar produzido, passou a produzir vários por dia, né? Então ele passou a ter uma larga escala de produção. Tudo isso que ele chegou e montou, né, essa ideia de Ford, mostrou-se bastante importante para a eficiência da linha de produção, né? Porque passou a produzir mais e com um pouco de qualidade, mas tiveram alguns problemas. Pense, a gente vê num filme em tempos modernos, Charlie Chaplin ficando viciado assim, trocando a ficha, trocando a ficha, trocando, sem ele repetia tanto a mesma coisa que ele ficava meio doidinho, né? Então tiveram vários problemas. Nem tudo foi perfeito na história nas ideias de Ford, até porque ele era extremamente capitalista e ele estava pensando principalmente no lucro, né? Não era necessariamente nas pessoas, era no lucro. Quais foram os problemas? O trabalhador ele era submetido ao trabalho exaustivo, tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ainda é hoje um pouco, né? O trabalhador ficava num lugar fixo, em uma determinada posição, só colocando. E isso é ruim, né? Isso pode causar problemas na postura do corpo do indivíduo. Com essa sobrecarga, eles podiam criar síndromes, né? No caso da DORT, é uma doença doença não vai sair, mas é LER, lesão por esforço repetitivo, tá? A outra, com a estratégia de se colocar o operador mais hábil, mais no início da linha de montagem, se gerava correria. Por quê? Porque ele colocava o que mais sabia lá no começo. Só que os outros ele colocava mais para frente. Mais para o final, do meio para o final. Só que quem mais sabe fazer, faz mais rápido. Então os outros eram obrigados a ter que fazer mais rápido e melhor para acompanhar o primeiro, senão ficava tumultuado. A linha de produção ficava tumultuada e até parava, né? Outra coisa foi a impossibilidade de se criar um modelo ou um método único para todos os trabalhadores. Na verdade, não é impossibilidade. Ele tentou criar, ele criou um modelo para cada um, só que a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma habilidade. Tem pessoas mais, tem pessoas menos, né? Outra, a alienação do trabalhador. Se você fica apenas fazendo aquela função, você não vai saber mais nada. Imagina que você passou 10 anos fazendo a mesma função. Quando você sai da empresa, você não sabe fazer mais nada. Então você fica alienado. E as capacidades e habilidades e características físicas se tornam fatores importantes. No caso dele, para ele lá, que era montagem numa linha de produção, tinham peças que eram grandes, tinha que se pegar para colocar. Então ele pensava principalmente na capacidade física da pessoa e nem tanto na capacidade intelectual. Nem tudo foi perfeito, né? E aqui, quais são as diferenças básicas entre Taylor, Fayol e Ford?
Telho, a visão dele era de gerente, diretor. Telho não, desculpa. Faiol era de gerente, diretor. Telho eu pensava mais no trabalhador, no bem-estar do trabalhador, né? E Ford apenas na visão de dono proprietário. E para a gente começar a finalizar a aula, né? Vamos fechar somente com a questão da divisão do trabalho versus autoridade. A divisão do trabalho, ela permite que basicamente tudo que a gente viu até agora, né, foi para resumir nisso, né? Resumir que a divisão do trabalho, ela permite o quê? Uma padronização dos procedimentos técnicos, né? Do exercício da autoridade, ou seja, de ter uma liderança, de ter um chefe, e no aumento da produtividade e da eficiência organizacional. Então, basicamente, dividir trabalho no contexto administrativo é para isso, né? É para padronizar os procedimentos, para ter alguém tomando conta à frente, liderando, e para aumentar a produtividade, né? E para isso a gente tem algumas últimas características da divisão do trabalho, né? Caráter formal das comunicações. Se cada um tem uma função, mas tem que se reportar a um chefe, a um líder, tem que saber como falar, tem que ser comunicado. Não é como se comunica qualquer pessoa na rua, na sua família, né? Tem que também a questão legal das normas e regulamentos, que hoje a gente conhece como procedimentos que têm que ser seguidos, inclusive baseados em lei, dependendo da atividade funcional de lei. Tem funções que só podem ser trabalhar 4 horas por dia, 6 horas por dia, e tem que ser seguido. O caráter tem que ser também questão pensado no caráter racional e na divisão do trabalho, na impessoalidade das relações. Não se pode pensar no ambiente de trabalho em relação à autoridade, né? Porque eu gosto de fulano, que eu gosto de ciclano, não. Tem que ser impessoal. A hierarquia, básico isso. As rotinas e procedimentos padronizados, a competência técnica e a meritocracia. Essa questão da meritocracia, vocês podem pensar também na questão do salário, né? Quanto maior o cargo, maior o salário. A especialização da administração, as pessoas que estão em cima coordenando, liderando, decidindo, são mais específicas. Não é à toa que tem MBA para tudo, né? MBA de marketing, MBA de logística, de gestão, né? Profissionalização dos participantes e a completa previsibilidade do funcionamento da instituição, né? Bem, a gente chega ao fim, bem pessoal, a gente chega até o fim dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. É um mundo novo para nós, professores, que sempre demos aula presencial, tendo que dar aula, gravar videoaula, a gente está aprendendo. Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido tranquilo. É uma disciplina tranquila, introdutória, tá? Mas aqui é importante, até para toda informação e todo conhecimento é importante, não desprezem essa disciplina nem nenhuma outra. E eu espero vocês nas próximas aulas. Lá nas próximas aulas a gente vai também relacionar um pouco mais a administração com a área de vocês, tá bom? Até mais, gente.